Querido, você sabia que existe cerca de 2,3 bilhões de cristãos no mundo, cerca de 1,7 milhões de muçulmanos e 15% da população é adepta ao movimento ateísta? Então, é acerca disso que eu quero conversar com você hoje. Acerca desse termo. Bom, meu nome é Silvio Mota, eu sou formado pela Faculdade Beth Rakan em Teologia. Atualmente estou fazendo uma licenciatura em Pedagogia com habilitação em História e Filosofia. Todavia, o ponto que eu quero conversar com você hoje é exatamente esse. Religião. Bom, segundo o livro de Antônio Soares de Abreu, A Arte de Argumentar, esse termo ele é derivado do prefixo re, que significa de novo, outra vez, novamente, e o verbo ligare, significa unir, vincular, colar. Então, juntando os dois, colar de novo, unir de novo, novamente, colar, vincular. Agora, por quê? Vamos lá. Eu quero usar como ilustração esta religião, este indivíduo, este líder, que, diga-se de passagem, não foi só um líder religioso, e sim militar e também político. Ele nasceu no ano de 570, na tribo dos Coraixitas, e ali na Península Árabe. E ele é enviado para a tribo dos beduínos, a fim de que ele começasse a aprender, a comercializar, a vender, a comprar e assim por diante. Diga-se de passagem, a tribo dos Coraixitas era uma tribo urbana, e a tribo dos beduínos era uma tribo nômade, vivia ali nos desertos. E ok, ele começou a viajar, começou a angariar conhecimento, e assim foi feito. Quando ele completou 24 anos, ele conhece uma mulher por nome Khadija. Era viúva, rica, e nesse momento ele começa a ganhar liberdade. Ele começa a ser líder de caravana, ele começa a se dedicar também aos aspectos religiosos. Diga-se de passagem que antes de Maomé, o povo árabe eram politeístas. Ok. E nesse momento ele começa, numa certa viagem que ele faz para a Síria e para a Palestina com um tio dele, ele tem um encontro com alguns cristãos, alguns judeus, e evidentemente ele vai conhecendo a Torá, os profetas, os personagens, a biografia, os elementos, a perspectiva judaica, a perspectiva dos cristãos e assim por diante. É tanto que no ano de 610, segundo ele, aquele mesmo anjo que aparece para Maria, que está nos 66 livros do cânon, ele diz que aparece para ele em uma caverna e faz uma revelação. Em outras palavras, olha, essa história de politeísmo, isso é uma heresia. Então a perspectiva é, só existe um Deus, o nome dele é Alá, e você vai ter que propagar essa mensagem. E assim ele faz, ele sai proclamando o Deus Alá, a perspectiva monoteísta, e ele vai ganhando adeptos. Os primeiros acontecem anos depois, ele consegue cerca de 10, 12, a maioria da sua família. Outro marco importante dentro do Islã é no ano 622. Observe que ele chega com essa nova perspectiva, monoteísta e não mais politeísta. E os Coraixitas viviam ali em Meca e, evidentemente, tudo isso permeava em torno da religião. Havia uma pedra lá por nome Pedra Negra, que era o local de adoração aos deuses estranhos, ao politeísmo, e Maomé chega com essa nova perspectiva. Evidentemente, os Coraixitas não gostam e travam uma batalha com ele. Quando dá no ano de 622, ele foge, juntamente com os seus adeptos, por conta dessa perseguição. Ele vai para Medina. Quando chega no ano de 627, ele conquista Medina. Então ele cresce o seu grupo, ele vira de fato um líder religioso, militar, um líder político, e quando dá no ano de 630 ele retorna para Meca e conquista a cidade. Então toda aquela perspectiva politeísta, aquela perspectiva, ela começa a ser migrada para uma perspectiva monoteísta. Ele começa a dizer, por exemplo, ó, essa pedra aqui, ela era branca. Ela está preta agora, sabe por quê? Por conta do pecado do povo. Então, ele vai enxertando isso. Obviamente, com o Alcorão, ele começa a ganhar cada vez mais adeptos.
E no ano de 632, segundo o livro Cristianismo através dos séculos, de Yarli Carney, para outros 633, ele falece. E nesse momento também é uma data importante dentro dessa perspectiva do calendário dos muçulmanos. Por quê? Um grupo diz, não, o sucessor de Maomé, ele vai ter que ser da família dele. Esse grupo ficou chamado como os xiitas. O outro diz, não, esse sucessor de Maomé, ele tem que ser escolhido por o povo muçulmano. Esse grupo ficou sendo os sunitas. É por isso que hoje existe os xiitas e os sunitas. Cerca de 10% dos muçulmanos são xiitas e 90% são sunitas. Todavia, agora eu quero chegar aqui. Você lembra quando eu lhe disse que em um dado momento ele faz uma viagem com um tio dele para a Palestina, para a Síria, e ele começa a ter contato com os cristãos, com os judeus, com a Torá, com o livro dos profetas e assim por diante? Então, é evidente que ele vai conhecendo quem é Abraão, quem é Isaac, quem é Jacó, quem é Moisés, quem é Yahvé. Evidentemente, ele vai conhecendo naquele momento os elementos que permeiam em volta do judaísmo, do cristianismo. Você quer ver se é verdade o que eu estou falando? Quais são os 5 pontos do Islã? Vamos lá. Primeiro, a confissão, o credo. O indivíduo, quando chega ali por volta dos 13 anos, ele tem que confessar com a boca e crer com o coração que Alá é o único Deus e só existe Maomé como profeta, como propagador dessas verdades. Segundo ponto, o muçulmano ele tem que orar 5 vezes por dia com o rosto virado para a Meca. Terceiro ponto, o muçulmano ele precisa jejuar no mês destinado pelos muçulmanos. O muçulmano ele precisa, querido, ajudar a população pobre, ele precisa destinar um percentual de todo o fluxo do caixa dele em prol da população pobre. E se porventura ele puder, pelo menos uma vez na vida dele, se ele tiver condições financeiras e físicas para isso, ele precisa ir em Meca. Todavia, o ponto que eu quero destacar é, olha só, ele precisa confessar que só existe Alá, ele precisa orar, ele precisa jejuar, ele precisa ajudar os pobres. E a pergunta é, de onde ele tirou essas ideias? Você já parou para se perguntar isso? Querido, quem foi que surgiu primeiro? Foi o judaísmo? Foi o cristianismo? Ou foi o Islã? Evidentemente foi o judaísmo. Posteriormente, com a chegada de Yeshua HaMashiach, ele instala o cristianismo. E posteriormente, no ano 610, segundo ele recebe essa revelação. Todavia, querido, analise. Como é que está escrito lá em João capítulo 10, versículo 10? E o ladrão não veio senão a roubar e a matar e a destruir. Ou seja, o inimigo das nossas almas, ele não cria nada. Ele pega os elementos, os princípios morais, religiosos, éticos, judaico, cristão, e distorce e começa a enxertar. É por isso que você vê hoje inúmeras religiões, inúmeros religares, inúmeros indivíduos, inúmeros profetas, inúmeros apóstolos, porque a intenção é desvirtuar o único caminho, a verdade, a vida, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, como ele mesmo disse. Você lembra desse texto? Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, querido, para fechar a linha do raciocínio, o inimigo das nossas almas, a intenção dele é distorcer, desvirtuar, enxertar dúvidas, a tirar o indivíduo verdadeiramente do único caminho, da única verdade,
da única vida, daquele que, uma vez o indivíduo verdadeiramente conhecendo ele, jamais irá perder a salvação. Então, querido, guarde essa palavra no seu coração.